Gravação iniciada. Ok, dando sequência à nossa pauta de julgamento, item 174 e 175, AP Motos Comércio, de relatoria da conselheira Thaís. Você tem a palavra, Thaís. Tá sem som. Tá muda, Thaís. Olha eu falando aqui. Desculpa, gente. 174, AP Motos. Deixa eu relembrar aqui, para ver. Acho que a gente pode resumir bem. Pessoal, é caso de... Eu lembro que eu tinha vários desse lote. É caso de pedido de compensação e prova do crédito, tá? Aqui a gente tem uma DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho decisório. Então, como a gente... Presidente, eu já estou no tempo, tudo bem? Porque é um caso bastante simples, assim. Então, ele deveria demonstrar o erro, né, da retificação da DCTF apresentada após o despacho decisório. Tá? Aí, na página 4, vocês vão ver, o contribuinte transmitiu a DCTF retificadora em 18/10/2010. E o despacho decisório ocorreu em 20/9/2010. Tá? Daí eu faço... Thaís, está com eco porque a Cíntia e a Maísa acho que estão com o microfone ligado. Melhorou? Obrigada, gente. E daí, depois eu já votei bastante isso, eu faço aqui uma análise do artigo 165 e do 170 do CTN, falando, né, e da Lei 9.430, da importância dessa prova do crédito, né, que ele tem que ser líquido e certo. E falando que em processos de iniciativa do contribuinte, como é o caso, é dele esse ônus probatório, com base no artigo 36 da Lei 9784 e no artigo 373 do Código de Processo Civil. Tá? Daí, no caso em análise, tá? Página 6. Os únicos documentos que a recorrente apresenta em sua defesa é um demonstrativo de apuração do PIS, relatório de venda com relação de produtos de alíquota zero, folhas esparsas do livro registro de apuração do ICMS e Sintegra. Tá? Daí, na minha opinião, tais documentos são incapazes de sozinhos salvaguardar o crédito pleiteado, vale dizer, demonstrar o erro em sua DCTF. Tá? E isso ela já tinha apresentado antes, né? Para a DRJ. Então, até o presente momento, a recorrente permanece sem nada a comprovar, alegando em sua defesa tão simplesmente o princípio da verdade material. Tá? Daí eu falo novamente aqui sobre a DCTF e a necessidade de prova do erro após quando ela é retificada a prova do despacho. Estou citando acórdons do CARF nesse sentido, inclusive da Câmara Superior. Tá? Tudo com base no artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Então, por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, é questão de valoração da prova aqui, tá? Na minha opinião, com esses documentos, assim, ela sabendo que tinha que provar, a coisa não saiu do lugar, tá? Porque nem o livro tá aqui, né? São umas páginas aleatórias, a gente não sabe se isso tem... Se esses livros são reais, né? Essas páginas estão aqui, porque tem que ter a página de começo lá, com todas as formalidades, enfim. Em alguns casos parecidos com esse, eu votei dessa forma, tá? É o meu entendimento, presidente. Ok, tá. O outro é igual? 177? 175? Deixa eu ver. Eu tô abrindo a pasta errada aqui, por isso que tá devagar. Enquanto isso, então, alguém gostaria de algum esclarecimento? Estamos prontos para votar?
Então, enquanto a Thaís olha, vamos votar então. Renan? Acompanha o relator. Maísa? Acompanho. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Com a relatora. Renata? Acompanho. Eu também acompanho. Então, 174, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Agora a relatora está olhando 175. São os mesmos documentos. É o demonstrativo de PIS que ele faz, né, do próprio contribuinte, folhas esparsas do livro de registro de apuração do ICMS. Tá? E, assim, é um negócio que eu sempre falo quando a gente traz esses votos, né? A falta de prova foi motivo da negativa do crédito tanto pelo despacho decisório como na negativa da DRJ. Tá? Então, ele estava sabendo muito bem que ele tinha que trazer prova a mais aqui. Ok, está claro. Então, a gente vai aplicar o mesmo resultado no 75, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Thaís. Agora a gente já vai, continua com você. 176 e 177, APB locação. Então, tem a palavra. Deixa eu abrir aqui. Agora são resoluções. Tá? Acho que vale a pena a gente ler, que está bem curtinho, presidente. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, tá? Contra a decisão da DRJ de Brasília. Originalmente, esses autos vêm de pedido de restituição, com base em créditos relativos à contribuição ao PIS. O contribuinte declarou no PERDECOMP a existência do crédito decorrente de pagamento indevido ao maior, de acordo com esse DARF. Tá? Daí, a DRJ, então, foi aquela história, né, de que a partir das características do DARF não foi reconhecido o crédito pela autoridade de origem, né, segundo o despacho decisório. Cientificada dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, onde esclarece que a DCTF, referente ao período em análise, foi transmitida com valores equivocados, anexa aos autos da DCTF, que conteria os dados corretos. Ao final, solicita a verificação dos erros cometidos. Tá? Daí veio o acórdão da DRJ, falando de falta de prova, tá? Que a DCTF não é suficiente, que deveria ter provado. E resignada, a contribuinte recorreu ao CARF, repisando os argumentos de sua manifestação de conformidade, bem como juntando documentação que entende suficiente para comprovar o crédito pleiteado. Então, veja, tá aqui a diferença, né, do que acabou de acontecer nos processos anteriores. Então, o voto. A questão fulcral dos autos cinge-se a comprovação do crédito pleiteado. Assim é que a decisão de piso bem colocou a prova que deveria ser produzida pela recorrente, para demonstrar o quanto alegado nos seguintes termos. Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais. Contudo, deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. No caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Porque é isso que ele fala, eu acho que é a origem do crédito, que ele pagou, mas que já tinha sido retido na fonte, né? Então, ele está pedindo de volta. Então, ainda nos dizeres da DRJ, sim, neste momento processual, para se comprovar a certeza e liquidez, é imprescindível que seja demonstrada a escrituração, tá? Voltando aí às minhas palavras. Por falta de provas, o mérito da manifestação de conformidade não foi provido. Tendo isso em vista, a contribuinte, justamente no intuito de suprir a insuficiência do arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou esse recurso voluntário, entre outros, a documentação referente à fonte pagadora Sama S.A., Minerações Associadas. Vale dizer, os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte pessoa jurídica. Por conseguinte, entendo, com base no artigo 18 do PAF, necessária a conversão do julgamento em diligência, tá? Para que a autoridade fiscal de origem analise a documentação, apresentando parecer conclusivo sobre o crédito em controvérsia.
antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a fiscalização intimar a recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos relevantes para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Antes do retorno para cá, que também se manifeste o contribuinte. É a proposta de diligência, presidente. Ok, Thaís. Thaís, na manifestação de conformidade, só a DCTF retificadora? Isso. E daí ele trouxe no recurso voluntário os comprovantes de retenção da fonte. Mais alguma Porque daí já explicou bonitinho para ele o que ele precisava, viu como faz diferença? Mais algum esclarecimento? Tudo certo? Então, Renan? Acompanhe, relator. Maísa? Acompanho. Carlos? Eu rejeito a proposta, já que ele não trouxe nenhuma prova junto com a manifestação de conformidade. Ok. Cíntia? Acompanho a relatora. Ok. Paulo? Com a relatora. Renata? Acompanho. Thaís? Sou eu que relatei. Então você. Então, Rodrigo? Eu acompanho. Estou esperando a minha resposta, né? Não estou vendo que eu estou com a cabeça muito boa, não. Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves. Só um segundinho. Tá. Desculpa. 177. É igual. Isso. Então, mesmo resultado. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves. O item 178 da pauta foi retirado por solicitação do patrono contribuinte, e com isso a gente acabou a pauta da tarde. Tendo em vista o horário, nós ainda estamos cedo, ainda faltam alguns minutos para as 17 horas, eu vou pedir então para a gente tentar julgar pelo menos um caso. A gente consegue julgar o seu Ismal, Maísa? Já que a Thaís consegue. Muito agora? Consegue. Então, ótimo. Então a gente vai julgar o caso que ficou pendente. O item 9 da pauta, Ismal, distribuidora, relatoria da conselheira Maísa. Você tem a palavra. Eu vou diretar ao voto, tá, presidente? Qualquer coisa a gente vai voltando aqui. Então, o recurso voluntário intempestivo, aí eu coloco aí as datas que ele foi intimado, cabendo ser conhecido. Como relatado e como se depreende do auto de infração, a presente autuação se refere a descumprimento de obrigações acessórias no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. A fiscalização identifica 2 infrações cometidas pelo sujeito passivo com seus correspondentes fundamentos legais. Então, deixar de apresentar a fiscalização no curso da ação fiscal a documentação em formato próprio, relacionada aos custos, despesas e encargos computados pelo sujeito passivo para fins dos cálculos da não cumulatividade. O fundamento foi o 16 da 9779 e o 57.2 da MP 2158. O outro é de deixar de apresentar as informações incorretas em DACOM. As informações elas foram identificadas nas folhas, e o fundamento é o artigo 7º, inciso 4, da 10426 de 2002, no valor de R$ 80,00 por competência. Identificado o objeto, observa-se preliminarmente que cabe ser reconhecida nulidade da decisão recorrida nos seguintes termos. O sujeito passivo sustenta a nulidade por ter se omitido na apreciação do argumento da impossibilidade de retificação do DACOM no curso da ação fiscal. A consulta protocolada no processo final 2007-35 foi respondida no curso da ação fiscal, iniciado em setembro de 2009, sendo que em 17 de nove de 2010 o contribuinte tomou conhecimento da solução de consulta, sendo que não poderia retificar o seu DACOM em 30 dias após a ciência, vez que estava sob ação fiscal. Nesse ponto, observe-se que efetivamente a decisão recorrida em seu relatório fez expressa referência à argumentação veiculada pelo sujeito passivo acerca do processo de consulta e seu pedido de nulidade do mandado de procedimento fiscal. Aí, eu regrifei.
Portanto, a fiscalização expressamente indica que o sujeito passivo alegou em sua impugnação a impossibilidade de retificar o DACOM no curso da ação fiscal. A fiscalização não, perdão, o julgador de primeira instância. No curso da ação fiscal. Contudo, em suas razões, a R-decisão efetivamente não se manifestou quanto a essa alegação, por entender que a questão relacionada à consulta já havia sido apreciada quando do julgamento dos autos de infração referentes à obrigação principal. Então, ele fala lá, nele já, nessa esfera de julgamento, já procedeu o confronto entre as razões e as alegações de defesa aos efeitos do processo de consulta sobre os lançamentos. Aquela decisão afirma ainda que não foram apresentadas alegações específicas referentes à penalidade do DACOM. Então, ele fala lá que não tem. Portanto, vislumbra-se que, efetivamente, a R-decisão recorrida incorreu em nulidade por ter deixado de apreciar o argumento veiculado pelo sujeito passivo em sua impugnação específico relacionado à penalidade aplicada quanto ao DACOM, suposta impossibilidade de retificar o DACOM quanto às informações relacionadas ao processo de consulta no curso de ação fiscal. A nulidade decorre do cerceamento do direito de defesa, e aí aqui, artigo 59.2 do decreto 7235, especificamente quanto à infração 2. Aí eu adoto aqui as razões de decidir de um voto da Thaís, que sempre quando é nulidade de decisão eu adoto, porque eu gosto desse voto. E acrescente-se que, além da sua omissão, observe-se ainda que a R-decisão recorrida contém um erro material que merece ser apreciado por aquele colegiado por poder refletir diretamente no resultado de julgamento alcançado. De fato, quanto à infração 1, a R-decisão recorrida afirma que o fundamento trazido no auto de infração seria o artigo 57.1 da MP 2158. Ele transcreve, aqui está a decisão da DRJ, ele fala, o fundamento aqui está no 57.1. E até porque o valor que foi aplicado de multa, nesse caso aqui, foi de R$60 mil. Então, ele fala que é de 5 mil reais. Contudo, como visto anteriormente, o fundamento da infração 1 trazido no auto de infração é no inciso 2 do artigo 57, e não no inciso 1. Reproduz novamente o termo. Então, o termo ele coloca que é o 57.2. Essa última irregularidade igualmente enseja em nulidade da decisão face à sua necessidade de saneamento por aquele órgão, por eventualmente influir na solução do litígio em conformidade com o artigo 60 do 7235. Com isso, além da nulidade da decisão recorrida por ter deixado de apreciar o argumento autônomo do sujeito passivo relacionado à infração 2, impossibilidade de retificar o DACOM no curso da ação fiscal, cabe ainda ser reconhecida a existência de erro na referência ao fundamento adotado pela fiscalização quanto à infração 1, cabendo ser realizada a análise com foco na legislação na qual efetivamente se respaldou a fiscalização, que é o 57.2. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do acordo da DRJ exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam, objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com base no artigo 59, parágrafo 2º do decreto 7235, destaco que deve a DRJ, em seu voto, em seu novo julgamento, guardar observância ao artigo 489 do parágrafo 1º do CPC, analisando o argumento que deixou de ser analisado quanto à infração 2, impossibilidade de retificação do DACOM no curso de ação fiscal, e procedendo com a análise da infração 1 com base no fundamento legal trazido pela fiscalização, artigo 57.2 da MP 2158. É como voto, presidente. Ok, mas e que é essa anotação no final? Isso daí é meu, eu que fui analisando aqui, porque eu estava avaliando se eu podia superar essa nulidade, e a meu ver eu não consigo superar. Aí, não faz. Esse daqui é mais para minha análise, porque eu não consigo superar, porque no mérito eu não dou provimento, entendeu? Aí aqui era para eu lembrar esse raciocínio que eu tinha feito e por que eu tinha feito isso. E por que eu entendi pela nulidade da decisão. Tá certo. Mas alguém precisa de esclarecimento? Esse processo ele é de multa, né? Então ele é um processo que deve ter sido inicialmente apenso, ou no mínimo ele deve ser acessório a um processo principal, ele deve ser vinculado, no mínimo, ao processo de tributo, né? Já que ele é uma multa, por deixar de apresentar. Isolada,
ele na certa tem um processo principal. Não? Eu acredito que esse argumento da solução de consulta, via de regra, ele é apreciado no processo do tributo. Você tem a numeração do processo principal? Tenho. Até ele colocou aqui... Eu lembro que eu peguei um bem parecido, que estava justamente nesse sentido, que tinha um argumento que eu estava vendo que não estava sendo apreciado no processo de multa, e que ele tinha sido plenamente apreciado no processo principal do tributo. Os processos, eles estão aqui no comecinho desse, é o 2011-02, final aqui, 756-2011-18, 472-2011-24, está no início da página 7. São vários. Ele fala que ele também está sendo apreciado. Eu não tenho essas decisões aqui, tá, Renan? Não está nos autos. Eu não tenho a decisão aqui nesse processo administrativo. Além disso, aqui nesse caso, a gente tem uma multa por lançamento de DACOM. E na manifestação, na impugnação dele aqui do auto de infração, ele fala geral da nulidade do MPF, que deve ter sido o que ele alegou lá também no processo principal, mas ele alega aqui nesse processo falando assim, olha, eu não tinha como retificar o meu DACOM, porque aqui a gente tem a infração de deixar de apresentar e apresentar informações incorretas em DACOM. Então ele fala, eu não tinha como retificar o meu DACOM porque eu estava sob ação fiscal. Inclusive, talvez por isso que, faz sentido o que o Renan está falando, né, que usou-se uma decisão do processo principal e daí ficou de fora esse argumento específico que é para cá mesmo. Então, você vê como é mais importante, porque esse argumento é dessa multa que está aqui. E assim, é uma linha na impugnação que ele fala isso, mas é algo que é relacionado a essa infração aqui, a esse julgamento. E ele reitera também, falando que para ele o MPF seria nulo, porque ele não tinha como retificar o DACOM. Só que, assim, deve ter negado em relação a esse ponto, só que para esse daqui ele tem esse argumento específico, e que tem relação com a infração 2, né? Então, por isso que eu entendo que tem nulidade aqui mesmo, porque aqui tem reflexo direto, entendeu, Renan? Eu acho que esse processo, apesar da obrigação acessória, mas ele é autônomo, né? Ele não é vinculado com o lançamento do tributo, né? No curso da ação fiscal, tributo não recolhido e uma obrigação acessória. Então, são dois processos autônomos, né? Exatamente. E, assim, eu até poderia te responder assim, lá ele analisou falando isso, isso e isso. Eu não consigo te falar, porque eu não tenho o teor das decisões aqui. A DRJ analisou conjuntamente lá, mas eu não sei o que eles falaram lá. Eu acabei de achar que eu consultei pelo site do CAF, tem acórdão já. Auto de infração, consulta formulado não é nulo, auto de infração que exige crédito tributário relativo à matéria diversa daquela tratada em processo de consulta pendente de solução. Não é nulo, auto de infração efetuado depois de 30 dias de prazo de ciência da consulta. Mas você entende que nesse processo, então, ele, por ser independente desse, por não ser uma multa vinculada a uma multa isolada, você acha que esse tema também deveria ser tratado aqui nesse processo? Aqui, eu acho que o que tem que ser analisado eu posso retificar o meu DACOM, que é até o que eu quis colocar lá embaixo, o argumento para mim eu posso retificar o meu DACOM durante uma ação fiscal, porque o que ele recebeu o resultado da consulta no curso da ação fiscal. Então, o que ele está alegando aqui olha, essa penalidade de DACOM, deixar de apresentar informações, ele não poderia ter sido aplicado, porque eu não tinha como retificar, eu não deveria retificar o meu DACOM no curso da ação, eu não tinha como retificar no curso da fiscalização. Esse que é o argumento dele. A outra causa de... Oi, pode dizer. Não, desculpa, pode falar, que eu achei que você estava pensando. Eu já ia falar da outra causa, mas eu prefiro que você fale primeiro. Não, porque o que eu acho relevante quando a gente vê essas questões de nulidade, né, de acordo da DRJ, porque é grave, né, a gente anular o acordo da DRJ, tem que ter uma falha mesmo, né.
E por isso que a Maísa, ela citou a decisão, mas ela não leu nessa decisão que eu falo isso. Porque o CPC, quando ele fala disso, o Código de Processo Civil, ele deixa claro que a questão é um fundamento autônomo, capaz de, quando apreciado, mudar, fazer diferença no resultado do provimento ou do não provimento da ação, isso tem que ser avaliado. Então, porque não deixa de ser verdade aquilo que o STJ sempre colocou, no sentido de que a gente não é obrigado a falar de tudo que o contribuinte traz aqui, ou que quem quer que seja traga para um processo judicial. Tá? É inviável isso. Mas a gente precisa falar de qualquer tópico que capaz de autonomamente fazer diferença no resultado do julgamento. E eu acho que é isso que a Maísa está pontuando, que esse argumento ele é absolutamente relevante para a multa que está sendo julgada aqui. Entendeu? Por isso que sem ele o julgamento é realmente nulo. Porque ele poderia ter sido diferente. Não é algo que se pode passar. Entendeu? Por isso que eu tendo a concordar com ela nas colocações. A multa aqui é porque ele não atendeu a intimação? A primeira, a da infração 1, sim. Por isso até que lá em cima, Renan, eu até te confesso, eu fiquei muito em dúvida, eu tinha começado a julgar esse processo aqui, tá? De ultrapassar essa nulidade, tanto que eu analisei o mérito a minha percepção, eu até coloquei aí depois. Mas, no caso, uma infração é de deixar de apresentar a fiscalização, documentação em formato próprio, e o outro é deixar de apresentar informações incorretas em DACOM. Então, são duas infrações. Essa infração é R$ 960 para PIS e R$ 960 para COFINS. Essa que a gente está analisando aqui, que eu estou te falando, que é se poderia ou não retificar a informação. É porque ele apresentou o processo de consulta e as razões, o que ele deixou de apresentar de informações em DACOM é relacionado a esse processo de consulta. Então, por isso que eu entendo que tem reflexo direto. O da infração 1, não. O da infração 1 é outra. Deixar de apresentar a fiscalização, a documentação em formato próprio. Por isso que eu dividi aqui. Então, a gente tem duas infrações que a gente está analisando. O do primeiro argumento, para mim, só afeta a infração 2, que é quanto a isso do DACOM. Olha, se eu estava no curso de ação fiscal, eu não podia retificar o meu DACOM. Então, realmente, o meu DACOM vai ter informações incorretas e informações que foram consideradas como incorretas, porque não estava de acordo com a consulta. Eu entendi. Eu entendi mais. Assim, de fato, o seu processo é diferente do que eu apreciei, porque no meu, realmente era decorrente do outro, então a decisão do processo principal tinha que obrigatoriamente ser aplicada no processo decorrente, ou vinculado, como seja. No seu, o que está me convencendo aqui de acompanhar é essa questão da infração 2, informações incorretas em DACOM. Pelo menos está me parecendo agora, pelo que você está falando, a autonomia completa desse argumento para a multa em si, diferente do processo do tributo, porque se tem consulta pendente de resposta pela Receita, então o contribuinte não teria como realizar a retificação e aí as informações corretas decorreria desse argumento em si. De fato, ele é diferente do que eu apreciei. Então, assim, a delegacia ela tinha que ter analisado isso. E eu não achei argumentos para dar provimento aqui para nós, já de uma vez. Então, eu não consigo ultrapassar pelo artigo 59, parágrafo 3º. Que foi por isso até que eu fiz a análise mais embaixo aí, que é um ponto que é para mim, que foi o que o Mineiro perguntou. Tá? Ok. Então vamos ao voto, gente. Silvio Renan, como voto? Neste tempo eu vou acompanhar a relatora. Ok. O processo é da Maísa. Então, Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Com relatora. Renata? Acompanho. Thaís? Com a relatora.
Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do acordo da DRJ exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam. Julgamento realizado em 27 de janeiro de 2021. E com isso a gente encerra a nossa sessão de julgamento do dia 27 de janeiro de 2021. Eu peço o apoio para encerrar a gravação de hoje.